Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Hoje eu gostaria de trazer um assunto aqui, baseado em alguns comentários que recebo. Eu fico pensativo porque há uma cultura antiga que já deveria, há muito tempo, ter saído do meio do povo, principalmente de uma determinada igreja que é muito grande, é muito bonita e ela precisa urgentemente ir se livrando de certos tipos de cultura que trazem para ela uma má imagem, uma má reputação espiritual e mostra, claramente que existe ainda uma acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de ninguém. Deus, querido irmão, querida irmã, não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia para com todos. Aquele que se arrepender dos seus pecados, mesmo que seja batizado, que tenha caído numa situação difícil, ele busca o advogado que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse vai a Deus, intercede por nós e Deus perdoa o pecado. Deus perdoa aquele que está com todo arrependimento sincero em seu coração, que está com a alma doída porque errou, porque fez isso, porque fez aquilo. Irmãos, nunca podemos nos esquecer. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Está escrito na palavra de Deus no livro de Marcos que o único pecado que não tem jeito de maneira alguma é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando alguém conscientemente ofende a Deus de uma forma muito grave, de uma forma desrespeitosa que não tem condição. Mas, irmãos, se por algum motivo sofremos um acidente espiritual, aquilo doeu em nós, aquilo trouxe um grande arrependimento, com certeza nós vamos aos pés de Deus e Ele vai nos perdoar. É claro que a gente não pode ficar brincando com Deus, brincando de eu peco, eu peço perdão e Deus me perdoa. As coisas não são bem assim. O nosso arrependimento tem que ser puro e verdadeiro, mas o certo é vigiar, andar na comunhão, conhecer a palavra, porque assim o Senhor nos livrará de todas as tentações, tá certo? Todo mundo conhece a minha história. Tive ministério na Congregação Cristã no Brasil por muitos anos, desde o ano de 2000. De 2000 até 2011 eu fui cooperador do ofício ministerial. Em 2012 fui ordenado ancião, fiquei nesse ministério ali até o ano de 2015. Agora prossigo, com a permissão de Deus, com o meu ministério aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil, onde estou muito feliz, muito contente mesmo, porque estou vendo o operar de Deus em nossas vidas. Uma cultura diferente, uma interpretação bíblica mais lógica, mais racional, mais humanizada e também mais espiritual. Creio que estamos fazendo um belo trabalho e Deus tem colocado as suas mãos, nos ajudando a ter um grande progresso espiritual. Estamos já até iniciando um processo de expansão e em muito breve tempo, com a ajuda e permissão de Deus, estaremos por todo esse Brasil, inclusive em alguns lugares fora daqui, já vamos iniciar contato. Muitas pessoas nos procurando, pessoas de boa índole, querendo levar o trabalho da ICB para os seus locais, Tanto aqui no Brasil quanto fora. Isso é um motivo de grande alegria para nós e é sinal de que a gente está fazendo o trabalho correto. Qual o tipo de comentário que ainda recebo? Me consideram como o maior dos pecadores. Tudo bem, considerem, pensem o que quiser. Como eu já disse, isso não é problema meu, é problema de quem me julga. Eu tenho na minha consciência que não tenho pecado grave, que não fiz o que é errado, que fui injustiçado e falem o que quiserem,
vou levar a minha vida adiante com a minha família e com os irmãos que estão servindo a Deus aqui na Igreja Cristã no Brasil e com os irmãos de determinadas igrejas que praticam o verdadeiro Evangelho. Todos juntos vamos um dia, se Deus quiser, herdar a glória que já nos está preparada. Me pedem para eu parar com o meu trabalho, que eu volte ali para a Congregação Cristã no Brasil, nada contra, já disse, igreja que amo, respeito, porque a instituição, ela visa a perfeição, mas infelizmente os homens estão mudando muitas coisas, impondo ali novas regras e impondo, novas doutrinas e oprimem o povo com cargas muito pesadas. Isso tem que acabar no meio de alguns irmãos que estão na liderança. Não julgo a igreja, não estou aqui para falar mal de ninguém. Só estou aqui dizendo que certas doutrinas humanas precisam sair da igreja urgentemente. Dizem para mim, não só nos comentários, depois eu vou contar um caso aqui, algo que eu vi de um dos anciães mais velhos ali da cidade de Uberlândia, um dia num funeral de um irmão que pertencia à ICB, né? Ele terminou sua carreira na ICB e não na congregação. Fui ali para fazer um funeral e fui cercado por 7 homens do ministério. Depois eu vou falar para vocês o que eu ouvi, semelhante ao que eu estou lendo aqui nos comentários. Dizem que eu devo voltar para a Congregação Cristã no Brasil, me arrepender do que fiz, até agora não sei o que é, e sentar no último banco, o famoso banco da misericórdia de Deus. São muitos os comentários que eu ouço. Então esse ancião ali de Uberlândia me disse isso. Vá se arrepender dos seus pecados, sente-se no último banco, vê se lá você alcança a misericórdia de Deus. Irmãos, que doutrina é essa? A doutrina do último banco. A doutrina da misericórdia de Deus sentando lá atrás. De onde tiraram isso? Quando isso foi criado? Por quem foi inventado? Isso é acepção de pessoas. Mesmo que uma pessoa tenha cometido um pecado grave, mas dentro daquilo em que ela ainda possa alcançar um perdão, ela deve sentar-se na igreja onde ela quiser. Esse último banco já constrangeu muitas pessoas, já levou muita gente a findar a própria vida, achando que por ter um pecado de morte, como dizem, não tem mais solução a sua vida, não tem mais jeito. Quantas pessoas ou vão para a morte ou vão para o mundo definitivamente. Já fui condenado, os irmãos me falam, porque adulterei não tem mais jeito, porque forniquei não tem mais jeito, porque fiz aquilo outro não tem mais jeito. Irmãos, essas doutrinas humanas estão acabando com a beleza da obra de Deus em muitas igrejas, porque não é uma igreja só que infelizmente tem a mão do homem. A mão do homem entrou em muitos lugares, mas eu falo daquele segmento que eu tenho mais conhecimento. Isso é muito triste, ver que ainda existem esses pensamentos. Então, o último banco, irmãos, é o banco do constrangimento. É o banco que entristece as pessoas, que mostra que ainda se faz diferença de pessoa para pessoa. Todos nós somos pecadores e ninguém está livre de um tropeço na vida, não. Todos estamos sujeitos. Então, queridos irmãos, esse ancião falou para mim, vai para o último banco com autoridade. Que isso, irmãos? Eu quero esclarecer aqui, meus queridos irmãos, não existe doutrina do último banco. Não existe o banco da misericórdia de Deus. É invenção humana, é maldade dos corações. Isso são juízes terrenos que criam essas coisas. Infelizmente, eu pensei que já tinha acabado, mas é quase todo dia. Volte para o último banco. Isso é sinal de que ainda há essa cultura. Culpa do ministério, não sei, mas é uma cultura introduzida no seio da Irmandade que tem causado muito prejuízo, muita tristeza para muitas vidas. Tem gente que entra no fundo de um poço, o poço da depressão, e nunca mais sai, porque já conseguiu mentalizar, absorver aquela informação de que ela não tem mais jeito, de que ela não tem mais condição de salvação. Completamente oposto esse ensinamento ao que ensina a Santa Palavra de Deus. Mais uma vez eu vou contar aqui
a parábola do filho pródigo, ou seja, do filho esbanjador. Um dia esse moço falou para o pai: pai, me dê parte da fazenda, o que é a minha herança, eu não vou ficar aqui, eu vou me aventurar aí pelo mundo, quero conhecer coisas, lugares, pessoas, não quero mais ficar aqui. Por certo, o pai disse para ele: ô meu filho, não vá, aqui você tem tudo o que você precisa. Você tem comida, você tem bebida, você tem roupa, você tem calçado, uma cama para dormir, um belo trabalho e muito mais do que isso, você tem o meu amor, a minha consideração, o meu carinho, o meu afeto. Não deixa tudo isso não. Não, pai, eu quero conhecer outras coisas. Não teve jeito. O pai simplesmente vê o filho com uma mala nas costas indo embora. Ele vai para terras longínquas, ali muita riqueza, angaria amigos, vão para os bares, para as tabernas que tinham lá antigamente, irmãos tavernas, não sei qual é o nome correto aqui, e eu só sei que paga a conta para os amigos, gasta em coisas caras, gasta com as prostitutas, enfim, ele vai esbanjando tudo que ele tem. Está alegre porque tem condição de fazer isso, porque tem condição de fazer aquilo, porém um dia os recursos acabaram. Ele tinha pecado gravemente, tinha praticamente destruído a sua vida. Os amigos, as mulheres o abandonaram porque ele não tinha dinheiro, não estavam interessados na sua pessoa, estavam interessados em suas posses, né? Aí a diferença, Deus, irmãos, ele está interessado nas pessoas, não no que a gente tem. Tanto é que a gente não vai levar nada daqui, a não ser o nosso bom testemunho, né? Glória ao santo nome do Senhor. Então, queridos irmãos, houve uma grande fome naquela terra e aquele moço viu a grande miséria em que ele se encontrava, em que ele estava. Tinha gastado tudo, todo mundo tinha abandonado, sentiu fome. E o que aconteceu, meus irmãos? Ele foi trabalhar numa fazenda e ali ele foi cuidar dos porcos. E dava aquelas bolotas, né, que eram umas frutas até saborosas para aqueles porcos, por certo até comeu delas. Quando ele se viu nessa situação, ele caiu em si e ele disse para si próprio: que miséria eu entrei, em que situação eu me encontro. Olha, lá na casa do meu pai, até um jornaleiro vive uma vida muito mais digna do que eu. Ele tem o que comer, tem o que beber, tem onde dormir, tem um bom calçado, tem o seu salário. E eu aqui dando comida para esses porcos, querendo comer o que eles comem, sendo que eu tinha uma alimentação tão rica, tão boa na minha mesa, eu tinha um conforto na minha casa, eu tinha um amor do meu pai. Aqui todo mundo me abandonou. E ele fez um propósito: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer assim para ele: pai, me receba de volta, mesmo que seja como jornaleiro seu. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Irmãos, e ele por fim voltou. O pai, pela mesma estrada que o viu partindo, saía todo dia ali na porta da sua casa, olhava por essa estrada e esperava ver o filho voltando. E um dia isso aconteceu. De longe o pai viu uma silhueta cansada, mas ele conhecia o jeito do seu filho, o andar do seu filho. Estava cabeludo, estava barbudo, estava mais magro, vinha com um saco nas costas, uma miséria muito grande, mas o pai o reconheceu: aquele é o meu filho. De repente o pai vai ao encontro do seu filho, os dois se encontram, logo o pai, cheio de amor, beija o filho, lança-se ao seu pescoço, os dois choram e o pai coloca novamente o seu filho para dentro de casa. Coloca música, mandam matar o bezerro cevado, coloquem roupa no meu filho, uma roupa limpa, um calçado novo, deem para ele, um anel, façam a sua barba, cortem o seu cabelo, deixem o meu filho numa situação melhor do que a que ele se encontra. Hoje é dia de alegria nessa casa. Um dia teve tristeza porque o meu filho foi embora e ele se perdeu, mas ele foi achado, ele estava morto, ele reviveu. Irmãos, e foi uma grande festa naquela casa. O pai não colocou o filho no último banco, não, irmãos. O pai não colocou o filho num cômodo separado para mostrar para os outros que ele tinha cometido um pecado, não. O pai o colocou no melhor lugar, deu uma festa, devolveu para ele as melhores coisas, o conforto. Só que chega o irmão mais velho
e vê aquele movimento na casa, uma coisa que fazia tempo que ele não via, uma festa, música, gente dançando. Pergunta ali para os servos: o que é que está acontecendo? Ah, seu pai que mandou colocar a música. Ele falou para ter música, para ter festa. Mas por que isso? Porque o seu irmão voltou, ele retornou. Seu pai está muito feliz com isso. Aí o moço, o mais velho, ele chega no pai: pai, o que está acontecendo? Que festa é essa? Olha, meu filho, alegre-se, seu irmão voltou, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Eu estou muito contente com isso. Mas pai, ele gastou tudo o que tinha, gastou uma fortuna com as meretrizes, bancou coisas para os outros, perdeu tudo o que tinha, esbanjou tudo. E o Senhor dá essa festa para ele? Eu, pai, nunca saí da sua presença, sempre estive aqui na sua casa. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Meu filho, mas se alegre. Seu irmão estava perdido e foi reencontrado. Estava morto e reviveu. É digno, é merecido. É bom que a gente se alegre. O irmão mais velho não se conformou com aquilo. Esse é aquele que quer ver as pessoas no último banco, que quer ver as pessoas passando constrangimento. Esse é daqueles que acha que não tem mais perdão, que realmente existe o pecado de morte. Irmãos, outro erro: não tem pecado de morte. Existem os pecados para a morte, mas quando a pessoa peca e a alma morre, ela arrependida vai ao Senhor. O Senhor a revive, o Senhor a ressuscita, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Outra vez falo: se a pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo, se a pessoa não ofendeu ao Senhor, não cometeu apostasia, heresia grave, algo que ofenda realmente o Espírito Santo, porque até certas heresias têm perdão, se o homem reconhecer que aquilo não é doutrina de Deus, que ele está se desviando de verdade. Mas se ele voltar para a verdade, se ele não ofendeu o Senhor, ele tem completa chance de estar ali, revivido na presença de Deus, ressuscitado em alma e em espírito na presença de Deus. E outra, alguém fala: mas ele gastou toda a sua herança, mas dali para frente ele voltou a produzir, a fazenda ainda produzia o seu gado, o seu café, tudo que ela tinha. Ele angariou novamente bens para ele. Então, queridos irmãos, lá em Lucas 15 tem ainda a parte da dracma perdida, do pastor que foi buscar a ovelhinha que tinha se perdido, estava lá no deserto. Ali fala de todo o amor, de toda a misericórdia de Deus. Você que está nessa situação, discriminado, não fica no último banco não, sente-se na igreja onde você quiser. Não dê ouvidos aos julgamentos humanos. Quem nos julga é só o Senhor, só Ele é juiz. Juízes falsos, essas coisas não podem existir no nosso meio, a gente não pode colocar na cabeça, no coração e na mente o que eles falam para a gente. Infelizmente, essa doutrina do último banco, ela é triste. Lá num tempo mais antigo, eu quase peguei esse tempo. Ainda vi alguma cartinha sendo lida na igreja, mas falava o nome das pessoas. Um pouquinho antes de mim isso. Falava que pecado que ela tinha e que ela não tinha mais comunhão com a igreja. Parecia que a igreja tinha avançado tanto, mas ainda tem, infelizmente, o último banco. O banco da misericórdia de Deus, invenção humana. Se você está nessa situação, levanta a sua cabeça. Você tem total condição ainda de se arrepender. Vou encerrar essa mensagem lendo aqui uma parte, falando que tipo de pessoa não entra no céu, mas se morrerem dessa maneira, se estiverem dessa maneira, mas se arrependerem, eles têm total direito à vida eterna, porque vão sim, na justiça de Deus, alcançar o perdão para os seus pecados. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 para frente. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Viu, irmãos, essas pessoas que cometem injustiça, se morrerem como juízes, cometendo injustiça contra as pessoas, essas pessoas vão se apresentar um dia diante do tribunal de Deus, viu? É mais fácil um adúltero, um fornicário, um idólatra que se arrependeu e voltar ao bom caminho se salvar, do que um homem que vive condenando as pessoas se salvar. Ele está cometendo injustiça. E está escrito aqui, ó, o injusto, se ele morrer na sua injustiça, ele não vai herdar o reino de Deus. Repito, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Viu aqui, meus irmãos? Quem está nessa situação se arrepender, ele pode ser santificado, consagrado, abençoado, lavado. Aquele filho pródigo, ele tomou um outro banho espiritual, ele foi perdoado. Então tá aqui, irmãos, você que julga, você que vive mandando as pessoas para o último banco, muito cuidado, você está sendo injusto, você está trazendo uma inovação, uma doutrina que não existe. É mais fácil você ficar do que um adúltero arrependido, do que um idólatra arrependido, do que um fornicário arrependido. Tá certo? Cuidado com as heresias, isso é apostasia, isso é desviar-se da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho, daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Muito cuidado, você que está se fazendo juiz. E você que foi julgado por alguém, fique em paz. A gente só deve se preocupar se o julgamento de Deus nos condenar, irmãos. Mas por enquanto estamos na terra, você é um pecador que Deus ama. Deus não ama o seu pecado, mas se você se arrepender, voltar aos bons caminhos com o coração puro, santificado, fique tranquilo, seu nome está escrito no livro da vida. Isso não é promessa do irmão Ignaldo, é a misericórdia de Deus descrita nas Santas Escrituras. Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado.